O programa Entre Nós é um oferecimento de B&Q, unindo energias para ir mais longe. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos conversar com o sociólogo, grande professor de geografia, grande estudioso, intelectual e uma grande pessoa, o nosso amigo Francisco Coelho Sampaio, mais conhecido como Chico Sampaio, fundador de escolas, e a gente vai ter um grande papo sobre tudo isso. Afinal de contas, Chico Sampaio, você nasceu então no interior, não é de Fortaleza, né? Você... Não. Eu nasci em Barbalha. Barbalha, né? Com 7 meses, minha família mudou para Iguatu, né? Meu avô morreu no Iguatu, deixou uma fazenda e receberam como herança, e meus pais foram morar lá em Iguatu. E em Iguatu eu fiquei até 17 anos, né? Estudei um ano aqui em Fortaleza ainda, mas depois, ao retornar para Iguatu, eu fui para Salvador, né? Na época eu tinha uma dúvida se ia estudar em Salvador ou Recife. Já tinha estudado um ano aqui. Fortaleza, naquela época, não me disse muito, né? E eu tinha, olha o que é o poder do rádio. Uhum. Lá na fazenda, perto de Iguatu, o pessoal costumava assistir a Rádio Sociedade da Bahia e a Rádio Clube de Pernambuco. Então, no meu imaginário de criança, esse lugar, Bahia, e esse lugar, Pernambuco, me chamava a atenção. Quando eu resolvi, chegou a hora de fazer ensino médio, aí eu optei para estudar ou em Recife ou em Salvador. Terminei indo para Salvador. E eu diria que a Bahia me deu régua e compasso, como diz o Gilberto Gil. Né? A Bahia me deu muito, porque eu tive a sorte de conviver com o pessoal, entendeu? Capacitado, né? Eu tive a sorte de morar numa pensão no centro histórico de Salvador, e em frente à pensão tinha uma galeria de arte, com constantes exposições de artistas, tudo, e eu passei a frequentar esse ambiente. E lá conheci pessoas. E essas pessoas terminaram por me influenciar, entendeu? Eu passei a gostar dessa área cultural, passei a frequentar o cinema de arte, que tinha todo sábado lá no Cine Guarani, lá em Salvador, a ponto de, quando vim para Fortaleza, criar um cinema de arte. Eu mantive o cinema de arte por 4 anos aqui em Fortaleza. No mesmo local que surgiu o GEL, sexta, sábado e domingo, eu passava filmes italianos, filmes noruegueses, filmes franceses, alemães, e até filme russo, passei Outubro, né, que é um filme clássico, né? E sempre cinema de arte, né? Mantive isso por vários anos. O que é o meio, né? A Universidade da Bahia, muitos intelectuais foram para a Universidade da Bahia, como Walter Smetak, como um grande músico, né? E o Joaquim Correita, né? Exatamente. Então, o centro de efervescência cultural, Caetano, Gil, aquela coisa toda, né? E no momento assim marcante. Nós, por exemplo, que estiveram até em Fortaleza, por sinal. E você pegou um momento muito delicado ali, né? Convivi com aquele pessoal todo, com Ronaldo Senna, com Caetano, com João Baldo Ribeiro. Né? Foi seu professor. João Baldo foi meu professor na Universidade da Bahia, né? Então isso foi muito importante, foi marcante na minha vida. E tão importante que você trouxe. Eu diria que eu cheguei em Fortaleza, retornei, já com 27 anos, com outra cabeça. Outra cabeça. Né? Eu agradeço muito a Bahia. Casei com uma baiana, ela era psicóloga, e agradeço.
sem dúvida. Essa formação social, né, Chico, ela tem esse poder de dar essa dimensão mais holística, maior, a compreensão da sociedade, né? E você soube aproveitar muito bem, né? Na sua casa você colocou esse curso, né, chamado GeoEstúdio, curso de Geografia e Arte, né? E arte, E arte, exatamente. não é isso? Exatamente. 79, não é essa a ideia? 79, né? 79, É né? verdade. E esse desejo, uma pergunta interessante. Sua formação é sociologia, né? Mas por que a geografia? Por que esse amor pela geografia? Pronto. Começou quando esse amor Uma pela geografia? ótima pergunta. Você vê que nós somos o resultado da influência que nós recebemos ao longo do tempo. Quando criança, lá na fazenda, meu pai tinha morado já em Salvador, no Rio, no Recife, São Paulo. Talvez por isso eu voava, né? Ele falava dessas coisas, aí eu ouvia o rádio como que, né? Ficava atraído, né? Uma continuação da conversa dele, né? E um dia ele foi para Iguatu, abasteceu o carro e ganhou lá um mapa rodoviário. E esse mapa Caiu nas suas mãos. me deu o mapa. E eu abri o mapa e vi as rodovias em vermelho, os rios em azul, as ferrovias, as cidades em margens de rios. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Por que essa cidade está aqui e essa aqui também? Um pouco mais acima. Geralmente estão próximas a rios, né? Pronto, porque elas são beneficiadas com esse rio. Isso é antigo. Num lugar de carência de água, naturalmente elas estão aqui por isso, né? Isso. Aí também notei que quando uma rodovia atravessava um rio e uma cidade existia ali, aquela crescia muito mais do que a que estava no rio sem uma rodovia. Então isso, criança, 9, 10 anos, eu comecei a imaginar que as coisas não acontecem por acaso. Sim, sim. Né? Tem Sim. um porquê de tudo. Não é à toa que as grandes cidades europeias, né, Londres, Paris, tal, são todas próximas, localização próximas a rios. Tudo. Né? É o Sena em Paris, Na Alemanha também, né? O Rio de Londres, é o Rio da Rússia, da né? Alemanha. Rio Volga, né? Onde quer que tenha. É o Moskva em Moscou. Né? Tudo tem um porquê. Um dia eu cheguei em Moscou, eu trazia alunos da Rússia para estudar em Londres, né? E notei que Moscou ficava numa curva do rio Moskva. Exatamente, Moscou não, o Kremlin. Né? Kremlin, nesse ponto. O rio vinha, fazia a curva no pé do monte, descia. Aí foi fácil entender. Aquele forte, que o Kremlin era um forte, estava ali num local onde o rio passava estreito e passava perto. E quem estava em cima podia alcançar. Então, olha aí, já entendi que a causa de Moscou ter nascido ali foi uma questão de defesa. Como é o caso do Rio de Janeiro. Quem pensa que o Rio de Janeiro nasceu na planície está enganado. O Rio de Janeiro nasceu sobre o Monte do Castelo. O Monte do Castelo, uma região muito alta, e embaixo a Baía da Guanabara. Então, criaram o forte em cima do Monte do Castelo, a igreja de São Sebastião em cima do Monte do Castelo, tudo em cima do Monte do Castelo. Visualização, por uma questão, né? de defesa, né? E mais, no pé do Monte Castelo, a água parada da Baía da Guanabara. Né? Então, o mesmo princípio que criou Moscou, criou o Rio de Janeiro, criou Salvador. Salvador também nasceu sobre a Cidade Alta, enxergando a Baía de Todos os Santos, e por uma questão de defesa. Né? A Acrópole grega, né? Atenas, né? Pronto. Mas você vê, né? Olha aí. Tudo tem uma explicação. Né? Aí você já vai para outro ramo. Eu vejo ali Natal semelhante a João Pessoa.
nada mais parecido com Natal do que João Pessoa. Sim, sim, sim. O rio Potengi vem, deságua no mar. Na ponta aqui, entre a foz do rio e o mar, o Forte dos Reis Magos. Sim. Forte para dificultar qualquer pessoa que quisesse entrar por esse rio. A proteção. Então, Natal surge aqui dentro, na margem do Potengi, Protegido e protegida pelo Forte. Forte. Perfeito. Essa história se repete em João Pessoa. O Forte Filipéda. o Forte de João Pessoa, É. né? Ele fica exatamente também na ponta. Né? Aham. E aí, Tive lá. quem vai entrar pelo Rio Paraíba Isso. tem que ser bombardeado pelo Forte. Né? Aham. Então, tanto Natal como João Pessoa não nasceram no mar, Sim. nasceram escondidas, uma na margem do Potengi, outra na margem do Rio Paraíba, né? E uma protegida pela Forte dos Reis Magos e outro pelo o Forte de... Natal? Os Reis Magos. Não, o Rei Mago é o Natal. Natal. Pelo Forte, que hoje é o porto de João Pessoa, o Forte Que chama, se não me engano, chamava Filipédia Nossa Senhora das Neves, não sei o quê, de uma pessoa. Não, Filipe Nossa Senhora das Neves é a época de Filipe II. É verdade. distante. Mas tem o Forte ali em João Pessoa, Eu já que fui. hoje é um bairro, Sim, né? De Então, modo geral, as pessoas veem aquilo, bate foto. Cabedelo. Pronto. Cabedelo. O Forte de Cabedelo protegia quem quisesse entrar para João Pessoa. O Forte dos Reis Magos protegia, bombardeava quem quisesse entrar para Natal. Entendeu? Então tudo tem. O princípio é o mesmo, né? E de modo geral, as pessoas, né, Chico, elas veem aquilo, elas querem bater foto, aquele negócio, mas não tem noção da historicidade, do princípio geográfico, Rapaz, do espaço. É incrível. Olha, São Paulo. São Paulo tem ali Santos e Guarujá. Uma exerce a função portuária, Santos. Guarujá exerce a função balneária, certo? Certo. Então, no mundo, onde quer que exista uma metrópole interiorana, ela cria necessariamente um porto e um centro balneário juntos. No dia que eu cheguei em Valparaíso, no Chile, só foi olhar para a Vinha del Mar, aí eu entendi, Valparaíso é Santos, Vinha del Mar é Guarujá. A relação. Da hora. Rápida. Né? Então você, entendendo certos princípios, você deduz 80% das coisas. Com certeza. Entendeu? O ponto de partida, o professor hoje deve cada vez mais informar o porquê das coisas. Isso. Porque a informação em si, ela está Tem em todo canto, está no livro, está no celular. No livro, no celular. Está nas entendeu? mídias. Né? O professor tem que mostrar como acontecem as coisas. E fazer pensar. Dá sentido a aula. Dá sentido às Exatamente coisas. isso. Exatamente Perfeito. isso. Ou seja, não é difícil entender o mundo. Não. Basta ter curiosidade. E eu sempre digo, se existe uma pista de decolagem para o ser humano, essa pista é a curiosidade. Perfeito. Todas as pessoas decolam dessa pista. Se não tem curiosidade, não decola. Decola. Entendeu? Se tem curiosidade, decola e vai muito longe. E quando você tem a curiosidade, vai em busca e tem um pouco de criatividade, e aí é quase que imbatível, né? Rapaz, é tão fácil entender o mundo. Olha aí como é fácil, né? Não é difícil, né? Chico, agora eu fiquei assim, pensando. Quer dizer que você, o garotinho, pegou aquele mapa rodoviário e deu Pronto. essa... Aí comecei a deduzir coisas, né? Essa vontade. Aí comecei a me apaixonar pela geografia, né? Comecei a apaixonar, sobretudo, o porquê das coisas. Isso foi tão importante. Com a sua na minha percepção vida. já era sociologia, né? Social. É tanto que eu me Foi dei uma... muito bem no curso de Ciências Sociais, porque lá eu comecei a entender por que a sociedade pensa assim. Por que não pensa assim? Porque eu vi que a sociedade é influenciada, Com certeza. entendeu?
Então, a sociedade é fortemente influenciada pelo que ouve, pelo meio onde convive, né? E seus valores terminam sendo os valores que... Você me lembrou do Durkheim, né? Sim. Ele dizia que os fatos sociais modelam o homem, né? As questões, a sua relação com a religião, com a economia, com a política, tá ligado ao Sem espaço que ele vive, né? dúvida, sem Emily dúvida. Durkheim, né? Eu sei disso, exatamente, é verdade. Chico, É como também como eu estava falando ainda há pouco, eu fui casado com uma com uma psicóloga. Ela faleceu já há 6 anos atrás. Fui a primeira psicóloga aqui do Ceará. Ela veio da Bahia também, ela é baiana. E ela me ajudava muito a entender como as pessoas pensam, né? E as pessoas pensam de acordo com as influências que recebem desde criança, em casa, depois na sociedade. Então, sociologia e psicologia andam muito próximas, né? Uma coisa contribuindo para a outra, né? E isso ajuda a abrir a cabeça da gente e não ser manipulado, né? Não ser manipulado. é verdade. Chico, agora você me fez lembrar, além do Durkheim, fez lembrar do alemão, do Max Weber. O Weber, que era sociólogo, historiador, economista, foi uma infinidade de coisas, um gênio. Pouco estudado no Brasil, né? Ele dizia que, Durkheim tem razão, os fatos sociais modelam, mas o ser humano tem a capacidade de modificar a sociedade. Isso é uma verdade. Sei lá, o mundo não seria o mesmo sem... Mas tem capacidade a partir de uma motivação. É individual. O homem individual, ele muda as suas ideias. É verdade. Elas modificam o mundo também. Um exemplo bobo é Lutero. Nunca mais a religião faz a mesma depois de Lutero na Europa, né? É verdade. Outra religião surgiu, enfim, essa coisa toda. Por que eu estou dizendo isso? Porque com essa percepção sociológica que você teve, esse amor pela geografia dessa forma, e com a sua esposa, vocês tentaram mudar a sociedade fortalezense com cursos de geografia e arte. Cinema, né? Cinema de arte e tal. E você faz um colégio, cria um colégio. Porque esse colégio tem uma relação enorme na sociedade, ele tem uma reverberação enorme, certo? O colégio é o estúdio, né? Na verdade, acabou se tornando um colégio. Como é que foi essa do curso de geografia, né, e arte para o colégio de geografia? Como é que surgiu essa ideia? Uma coisa que tem caracterizado a minha vida é que eu nunca fiz um planejamento prévio. Eu nunca sonhei de ter um colégio. Tudo aconteceu na minha vida de maneira natural, como a evolução de uma coisa. Eu dava aula no Colégio Cearense. Quando cheguei aqui em Fortaleza, eu fiz concurso para a UES, passei lá 30 anos, e também fui dar aula no Colégio Cearense. E eu imaginava um local, primeiro, caiu na minha cabeça o seguinte: só existe aprendizado quando existe prazer em quem transmite, que gera um prazer em quem recebe. Sem essa relação de prazer, pode haver informação. Aprendizado, não. Porque o aprendizado ele é acompanhado de uma emoção que fica, que permanece, que perdura, não é? Então, eu imaginei, felizmente a minha casa tinha um quintal grande, e eu imaginei fazer uma sala diferenciada, uma sala que eu nunca tinha visto, não é? Como foi essa sala? Eu fiz 10 bancos de cimento, certo. Banco tipo poltrona, que tinha, né? E coloquei uma confortável almofada, primeiro, o banco coberto de carpete, certo. E uma confortável almofada para sentar e outra para escorar. E o banco cabia 5 pessoas, cada pessoa com uma prancheta, entendeu? E bem à vontade, né? Coloquei ar-condicionado. Com prazer, né? Assistir aula com prazer, né? Coloquei ar-condicionado. E conforto. Numa Fortaleza quente, né? E aí comecei a dar aulas
bastante ilustradas, com muito slide, com tudo. E esse primeiro curso era mostrar o Brasil. E eu tinha muito aluno no Cearense, mais de 1.000, eram 20 turmas, mais ou menos. Eram muitas turmas no Cearense. 20 turmas, né? De 80 pessoas em cada turma. Então, quase metade desses alunos fizeram esse curso. Era um curso de um mês, era um curso intensivo, diariamente de 6h30 da manhã até às 9h, né? E o curioso é que todo mundo chegava às 6h30. Só não chegaram no primeiro dia. No segundo dia, correu o boato que era uma delícia, né? E todo mundo chegava muito cedo, né? E o curso era isso, era apresentar o Brasil. Interessante como isso marcou a minha vida. Por conta disso, eu escrevi várias obras sobre todos os estados do Brasil. E nos últimos 12 anos eu me dediquei a uma obra chamada Os Brasis, Espaço, Tempo e Alma, que é exatamente uma tentativa de apresentar o Brasil de forma inteligente aos brasileiros. Eu mostro o espaço geográfico. Primeiro, subdividi o Brasil em 50 fatias. Antes desse livro, você fez vários livros, né? Esse aqui, se eu não me engano, foi Esse aí foi um dos primeiros. Aqui, né, Levi? Esse aí foi um dos primeiros. Esse aqui foi um dos primeiros livros que o Chico feito fez, lá em Salvador ainda. Feito em Salvador ainda, Salvador né? ainda. Tem outros também aqui, né? Esse aqui... Esse aí é mais recente. O País do Pantanal, Mato Grosso, né? E essa editora, né, Chico? Essa editora é Luiz... Essa editora é minha. É sua, né? É minha. É um livro bonito, né? Tá? E esse livro foi lançado também lá no Mato Grosso? Não, todo canto do Brasil todo, né? Aqui é um livro didático sobre a Bahia. Didático sobre a Bahia, também tem outros, vários livros. Quantos livros, Chico, você fez? Com essa coleção agora, 108. 108 livros? 108 livros. Muitos livros, né? História da Bahia. Pernambuco. Também de Pernambuco, né? Uma coleção, né? Aqui, História de Pernambuco, né? Fantástico. Aqui é um livro, Geografia do século XXI. Geografia do século XXI. É para ensino fundamental. Para quem tem interesse, né? Porque, na verdade, pessoal, isso aqui é uma coisa importante, sabe, Chico? Porque, se você observar, esses dias eu estava lendo que o Estado de São Paulo pretende tirar uma aula de geografia do currículo da geografia, do ensino médio, fundamental. Vai ter uma abaixo-assinada, se eu não me engano, até organizada também pelo Arthur Bruno, nosso amigo Arthur Bruno, né? Eu fiquei perplexo com aquilo. Se você tirar uma aula de geografia, do currículo de geografia, certo? Pelo que você está dizendo, e pelo nosso papo até agora, fica claro da importância da sociologia, fica claro da importância da geografia, né? Para todo ser humano, né? Para essa compreensão do espaço geográfico, e essas relações da história, da arte, enfim, né? E fiquei muito impressionado como é que existe ainda até essa persistência de retirar aulas de ciências humanas, né? Das escolas, né? Dessa formação humana dos estudantes, né? E você tem outro aqui do 6º ano, né? História para pensar e agir. Origem do ser humano, as primeiras civilizações, base, didáticos. Interessante, né? Olha só. E aí eu fico pensando nisso. Você como professor de história, geografia, sociologia, e tem essa relação estreita com a história, com a arte, com tudo. Como é que você vê isso, Chico? Essa tentativa desses governos menosprezar, se essa é a palavra correta, de tirar no currículo uma aula de geografia. Outro dia ameaçaram tirar filosofia, tirar sociologia. Meu filho, revoltaram. Eu vejo isso na perspectiva da pobreza de espírito. Entendeu? É muita pequenez, né? Que aumente uma aula de matemática, aumente, ótimo. Tudo bem. Que aumente português, aumente a carga horária, vamos para o colégio por tempo integral, isso é que é certo. Agora, ceifando conhecimento só para levar à mediocridade, meu filho, porque só quem
Como eu te falei, o homem decola da curiosidade. Quanto mais conhecimento, de modo inteligente, claro, né? Conhecimento informativo é lamentável, né? Só informando. Mas eu vejo isso uma mediocridade total. Mediocridade, né, mas não tenho dúvida. E nos dá tristeza, né? Que trabalha com educação. Porque, como eu estou dizendo, para você entender o mundo, tem que entender o porquê das coisas. E para entender o porquê das coisas, você tem que mergulhar mais profundamente. Então, em vez de mergulhar mais profundamente, você fica no superficial e pensa que geografia é só isso, que história é só isso, fica só boiando, né? Existe uma profundidade, né, nessas ciências todas, né, Sim. que ao mergulhar você vê causas e consequências em tudo. Não é? Se você tem uma experiência histórica negativa e você conhece, você evita de repetir. Inclusive, essa coisa que se discute muito hoje, que é a interdisciplinaridade, né, dos conteúdos, se você reduz, como é que o aluno vai ter compreensão para fazer essa interdisciplinaridade? O conhecimento tem que ser holístico, né? Tem que ter tudo dialoga. Isso. Por exemplo, essa minha obra, que eu passei 12 anos fazendo, Brasil, Espaço, Tempo e Alma, os Brasis, Espaço, Tempo e Alma, eu mostro, peguei o Brasil, dividi em 50 fatias. Cada uma dessas fatias eu mostro o meio geográfico. E já mostro a contribuição do meio geográfico, de certo modo, influenciando até certo ponto. Sim. Mas eu mostro a história chegando e o homem contribuindo para ir domando o meio geográfico. E aí surge o quê? Não surge uma vitória, existe um diálogo. Termina o meio geográfico dialogando com a história e a história dialogando com o meio geográfico, e aí surge uma síntese, não é? Que aquele meio é formado pelo que há de natural e pelo que aconteceu de social em cima daquele meio. Né? E aí eu mostro as manifestações artísticas também influenciadas pelo momento histórico e pelo o meio geográfico. Eu sempre lembro o caso de Raquel de Queiroz. Ela escreveu 15, numa época que uma seca aqui era uma catástrofe. Não é? Se ela primeiro, escreveu 15 porque morava no Ceará. Não é? Se ela morasse no Rio Grande do Sul, provavelmente não teria escrito 15. A inspiração não existiria. Né? Nem inspiração não existia. Né? Então, aí depois houve uma seca em 2015. Muito séria também. Mas o momento histórico era outro. Não trouxe as mazelas daquele tempo. Então, se ela vivesse em 2015, também não teria escrito o 15. Então, sim. Aquele 15 dela dependeu de um espaço geográfico daquele momento e de um momento histórico naquele momento. Hoje, o espaço já é todo mudado, já é amenizado, né? A seca não é mais a mesma, não representa mais... Exatamente. O fato é que a literatura dialoga constantemente com a história e com o meio, com a geografia. Perfeito. Nós temos até umas imagens aí, Chico, não é, Levi? Se puder passar das imagens do livro, né? Do livro Brasis, que é esse livro aqui que o Chico vai lançar esse ano, né, Chico? Já falar mais sobre ele. É uma coleção de 12 volumes. Né? Essa daí que a gente está mostrando, essa aí é a coleção anterior, né? Exatamente. Os Brasis, né? Exatamente. Que vocês estão vendo. E aí você coloca essas imagens, só um minutinho, Levi. Se você observar, voltando um pouquinho, essa aí é a representação do Gilberto Freire, né, que ele fala do Casa Grande Senzala, Soldados e Mocambos, né, exatamente. Que ele representa como era o Brasil, né, da época, né, aquela relação mais idílica, mais branda, né, do senhor de engenho com o escravo, tá? Mas ele vai mostrando os Sobrados, os Mocambos e tal, do seu livro lá também, né. Então, quer dizer, sociólogos como o Gilberto Freire
vai falar, Raquel de Queiroz aqui no Ceará, né? Enfim, você vai mostrando vários. Só outra imagem aí, tá aqui outras representações, os livros dele, e você Olha, coloca é. Inclusive, você coloca, que eu achei muito legal, você coloca a parte escrita, você coloca muita imagem, em cima você coloca os livros. No caso ali, são o livro do Gilberto Freire, né? Você coloca, né? São E três você, livros você do Gilberto induz o leitor Freire. Com certeza. a querer comprar e ler a obra, né? Ter É acesso verdade. à obra, não é É verdade? verdade. É verdade. Aí depois, pode passar, por favor. Aqui, ó. Aí você coloca aí, né? Aí Jorge Amado, né? Você Jorge coloca Amado. Jorge Amado, da Bahia, né? Bahia. Você vai falando do livro, explicando a Bahia, né? Aquela questão do recôncavo que você coloca no livro, né? Que você explica muito bem o que você estava falando antes, né? Esse Obrigado. livro será lançado tão logo saia o IDH dos municípios e a população urbana, que eu estou precisando desses dados. Na verdade, esta obra consta de 12 volumes. Aqui é o volume 7, não é? Volume 7. São 12 volumes. Eu peguei o Brasil, fatiei em 50 pedaços, como expliquei no início, e cada parcela dessa, cada fatia, eu mostro a base geográfica, o processo histórico ali ocorrido e a criação literária ou artística, de um modo geral, influenciada pelo meio geográfico e pelo momento histórico. Legal. Eu também queria agradecer essa oportunidade, meu querido colega, né? Agradecer também ao Banco do Nordeste, que foi muito sensível. O Banco do Nordeste me ajudou em parte dessa pesquisa, me viabilizou recurso para adquirir muitas dessas imagens. Essas imagens são É um livro caro, compradas. é um livro caro, né? Muitas Essas imagens. imagens são coloridas, compradas, né? coloridas. Qualidade do papel. Exatamente. Né? Então, a qualidade desse material eu agradeço muito ao Banco do Nordeste, porque teve essa compreensão que essa obra seria útil para o Brasil, né? O recôncavo parece com outro recôncavo, que é o da Baía da Guanabara. O que é recôncavo? Uma área côncava em torno de uma baía. Entendeu? O recôncavo baiano foi uma das primeiras áreas econômicas a se estruturar no Brasil, até porque o Brasil começou pela Bahia, não é? Sim. E o recôncavo baiano, produzindo açúcar e exportando pelo Porto de Salvador, porque a Baía de Todos os Santos estava ali para facilitar uma instalação portuária, águas paradas, águas tranquilas, né? Isso se repete lá no Rio de Janeiro. A Baía da Guanabara, águas tranquilas também. E interessante é que, do passado, o entorno da Baía da Guanabara também cultivava cana-de-açúcar, entendeu? Não tanto quanto o da Bahia, porque o clima da Bahia era mais apropriado ainda mais, né? Porque a cana-de-açúcar começou lá em Santos, né? Lá na Baixada Santista, né? do começo da colonização. Depois se deu muito bem no Nordeste, que ficava mais perto da Europa, né? Mas é aquela tal da semelhança do Rio com Salvador. Ambas nasceram com a questão de defesa, em cima de um alto, e ambas perto de uma baía para facilitar as exportações. Sim. Entendeu? Ótimo. Tem mais outra aí, ô Levi? Vamos colocar aqui, eu acho, outra... Coloquei também aqui. O Suassuna ali. Suassuna. A outra, do Suassuna, né? Você fala da Paraíba também, né? Suassuna, Quer dizer, você vê que o que ele escreveu também tem uma relação com o espaço dele, né? A obra dele, exatamente. Né? Não é verdade? Você dialoga, né? Exatamente. Você vai mostrando ao leitor essa realidade. Viveu no sertão, né? Ele era filho do governador da Paraíba, né? Do João Suassuna, né? Sim. E a farinha do pai dele era lá no sertão, né? Ele viveu um tempo no sertão, né? Isso. Daí, parte da obra dele é o imaginário dele lá no sertão, onde ele viveu quando criança. E tudo. Perfeito. Uma figura maravilhosa. Eu tive o prazer de ciceronear Suassuna aqui em Fortaleza. Ele veio fazer uma palestra e me escolheram para me receber no aeroporto e ficar com ele 2 dias.
aprendi muito. Esses 2 dias foram suficientes para aprender muito. Uma figura muito leve, uma pessoa maravilhosa. Inteligente, né? É. Pensamento rápido. Dessa geração, eu conheci 3 pessoas pessoalmente. Suassuna, José Américo de Almeida, Uhum. lá em João Pessoa, em 1968. Eu, com 18 anos, fui a João Pessoa e já tive a curiosidade de conhecer José Américo. Uhum. Ele morava numa casa de alpendre ali na Praia de Tambaú. Conversei com ele uma tarde, eu e mais 2 colegas. Nessa viagem fomos até Natal e fomos visitar o grande folclorista do menino. Como é que é, rapaz? O maior folclorista do Brasil. Câmara Cascudo? Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. É que meus quase 80 anos aqui por lá foge, né? Câmara Cascudo. Né? Câmara Cascudo. Então, Câmara Cascudo, Zé Américo de Almeida e Suassuna, eu convivi, conversei bastante com ele, tirei muita dúvida, bom, minha né? curiosidade, mostrei, né? Que legal. Outra imagem, Levi, para a nossa técnica aqui. Pode passar, por favor. Outra imagem. E aí, outra, deixa eu ver aqui. Você fala também São Paulo, né? Isso aí em São Paulo. São Paulo, é. Isso é a casa do... Porque São Paulo, né? Ela não era nada, né? Até o século XIX, ali, não era nada. Não se comparava ao Rio de Janeiro, a Pernambuco, nada, né? Nada. Porque ela é para dentro, né? Nada. Assim, Olha, e era esquecida, né? E aí São Paulo com o café, ela dá um avanço, né? A partir da economia. O que né? salvou São Paulo foi a conexão com o mercado externo, né? Isso. Porque o café... Café. Imagina, A partir de 1860. o cara na Suíça acorda para trabalhar com 0 grau. Na Suécia com -4. Né? A Europa, na Rússia, então, né? Imagina. Então, esse clima frio da Europa que tinha poder aquisitivo, podia comprar, podia resolver o problema comprando alguma coisa quente, né? A Europa começou a comprar café para resolver o problema de criar coragem para ir trabalhar. Entendeu? E, nesse momento, São Paulo apareceu como grande produtor de café, e quem impulsionou São Paulo, a economia de São Paulo, foi exatamente o café. Só que esse café, voltado inteiramente no início para o mercado externo, ele contribuiu para São Paulo crescer. Isso. E criar um mercado interno. E também atraiu muitos imigrantes, né? Sim, Muitos. muito imigrantes para trabalhar. Para trabalhar. Né? Então criou um mercado interno por conta disso. Quer dizer, primeiro foi só o externo, mas o externo criou várias cidades importantes, fez crescer Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então já pôde sobreviver de um mercado interno, não é isso? Sim. E, felizmente, pegaram esse dinheiro e aplicaram na indústria. Estava nascendo a indústria brasileira, então esse capital do café foi utilizado na industrialização do Brasil. E além disso, né, Chico, essa elite que vai surgir, né, com essa riqueza do café, eles também querem uma cidade diferente e querem copiar essas cidades europeias, que os imigrantes também queriam. Aí traz o quê? Os trilhos, os trens, né, assim, as estações. Estações. Conhecia coisas diferentes lá. Os caras vão trazer, os imigrantes vão trazer. Sem dúvida. Né, sem dúvida. Matarazzo, né, enfim, outros vão investir em São Paulo. Então a cidade cresce, né? Ela vai ter um crescimento assim fabuloso, né? Impressionante. A partir de 1872, São Luís ainda era muito mais poderosa e muito mais importante que São Paulo. Eu sei disso. São Paulo deu um avanço, né? Com o dinheiro, o processo de urbanização, remodelação da cidade, né? Enfim, né? São Paulo de 1860 era uma cidadezinha provinciana. Isso. Nós temos imagem dessa época aqui nessa coleção. São Paulo com 25 mil habitantes. Olha, 25 mil habitantes. Né? Aí, no final do século XIX, de uma hora para outra, 200 mil habitantes. Sim. E aí passa para 1 milhão e hoje uma região metropolitana com 20 milhões de habitantes. Né? Isso. E Recife, se você parar para pensar, já no século XVII, os holandeses, né?
todo o processo urbano dela é europeu, né? Europeu. Incrível aquilo, né? As pontes ligando, interligando, né? Exatamente. O litoral, a produção da Até canavieira, né? porque Amsterdã era um modelo, também tem rio, Teve um também modelo. tem canal, também tem ponte, tem tudo, né? Os holandeses trouxeram o modelo holandês, né? É verdade. Inclusive de navegação e tudo, aquela coisa da cidade. É verdade. Mas, Chico, todo esse seu conhecimento, viagens, livros e tal, mas anterior, como a gente estava comentando anteriormente, o colégio surgiu de forma espontânea, né? Sim, Só que esse colégio, ele Voltando. cresceu muito, né? é. É um colégio que fez história no Ceará, no Brasil, né? Ninguém nunca sabe o que está fazendo. E começou assim, nós temos aqui uma foto, Chico, sua, né, Levi? Se você puder botar o Chico, se não me engano, o professor Juarez Leitão, né? Está na sala, Na sala de acho que aula. dando aula, e aí você começa com aquela sala confortável, dando prazer aos alunos, que desse esse desejo de aprender, Pronto. e aí o Juarez vai lá, e você começou a chamar professores para... E também incentivando esses meninos para assistir o cinema de arte, filmes, no né? fim de semana. Quer dizer, foi sendo preparada naturalmente. Uhum. Eu estava só contribuindo, eu não sabia que estava plantando uma A foto aí, semente. essa foto aí, né, Chico? Né? Essa foto aí, pronto, olha uma sala diferenciada. Para a época, né? Olha os sofás aí, né? Pra Todo época. bem confortável. A lousa branca, o quadro branco, né? Você a foge primeira daquela... escola a criar quadro branco Aham. fomos nós. E esse modelo pegou, porque como já espalhou no Nordeste, Uhum. hoje o Nordeste todo tem quadro branco. Inclusive a rede pública de todo o estado do Nordeste tem quadro branco. É verdade. Foi criado nessa sala aí, em 1979. Entendeu? Pelo que eu estou vendo, os pesquisadores de plantão é um bom tema para pesquisa em história da educação, né? O Colégio GEL, né? Pela representação que ele teve. Até a lousa, A que eu não lousa. sabia, né? É. Foi introduzida pelo próprio colégio. E o colégio cresceu, né? Tem outras imagens aí, Agora né? cresceu, Uhum. claro, baseado numa proposta nova. Uhum. Mas a proposta nova, quando não dá resultado, cai no vazio. Sim. Com curto espaço de tempo, ela Uhum. perde o sentido. Pera até Então, credibilidade. nós né? conseguimos, felizmente, trazer uma proposta nova e resultados concretos. Sim. Concretos, né? Porque você, naquele tempo, todo mundo que fazia ITA só passava o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Aqui- pronto. Nordeste não Nem se atrevia. nem se atrevia a passar. Aí nós fomos em São Paulo, atrás de material para preparar. Não fomos bem recebidos. Não, mas lá vai ser difícil, aqui já é difícil. O Colégio Bandeirante me disse isso, né? Foi mesmo. Aí, Mal de saber. qualquer modo, eles nos Ajudaram. arranjaram dinheiro, abriu, né? E um ano depois nós aprovamos 11 e eles aprovaram 6, entendeu? Aí já começou tudo mudado, né? Uhum. Então, a minha intenção era preparar para o ITA, aqui no Ceará, para abrir o GEL de São Paulo. Só que mesmo aprovando no ITA, eu não ia chegar em São Paulo dizendo que ia do Ceará. Sim. O que é que eu fiz? Abrimos um GEL em Londres. Muito bem situado, em frente ao Finsbury Park, entendeu? Um antigo hotel tinha fechado, nós reformamos o hotel e abrimos a unidade lá. Mas se eu entendi. A escola não está vindo do Ceará, ela está vindo. Pronto, a intenção Ela está é vindo de chegar em Londres. São Paulo e dizer, olha, Santo de casa não nós faz milagre. Né? aprovamos aqui em São Paulo, É. aqui no ITA, e nós estamos vindo de Londres, entendeu? E o fato é que também fui atrás de aluno em Moscou para estudar inglês na escola de Londres. E a escola foi um sucesso, funcionou 6 anos. Nessa época, nós abrimos outra na Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? Um colégio de freira que tinha fechado. Aí nós pegamos o prédio, reformamos e fizemos também uma grande escola de inglês. Uhum. E a essa altura nós espalhamos GEL no Nordeste todo. 3 sedes do Recife, 2 em João Pessoa, né?
um em Teresina, Belém do Pará, Mossoró, Patos, Campina Grande, Crato, Juazeiro, né? Petrolina, Juazeiro da Bahia, Crato, Iguatu, Parnaíba, Sobral, né? Belém, Sobral. Né? Teresina, né? São 43 sedes. Essa aí é uma das sedes anterior. Foi a primeira sede do Recife. A sede enorme, esse né? colégio pertenceu a um colégio antigo lá, Santa Maria. Aí fecharam essa sede aí, nós adquirimos essa sede e abrimos o primeiro GEL do Recife. Depois abrimos mais 2, entendeu? Eram 3 escolas. Aqui eram as apostilas. Uma curiosidade, é isso que eu queria falar agora, Chico, contigo. É porque você falou que, ironicamente, eu me lembro que na época dizia assim, o Chico tá ficando maluco. O Chico quer colocar um gel em Moscou. Eu disse, rapaz, é sério isso? Mas, pelo que eu tô vendo, você não era maluco. Você... E uma coisa que também queria te falar é que, com toda essa perspectiva do ITA e tudo mais, essa mudança que você falou, o GEL trouxe mudanças para a educação e trouxe. A apostila, essa apostila que feita pelo GEL, nessa época eu trabalhava no GEL, quer dizer, eu entrei depois, né, em 91, 90 por aí, mas o colégio teve uma delicadeza, né? E, inclusive, foi, se eu não estou enganado, a primeira escola que coloca um mascote desse porte, né? Charlie Chaplin, né? E vocês investiu na arte. Um artista que você mandava para o colégio, ele fazia o papel do Charlie Chaplin no intervalo, tal. Verdade, e aquilo era muito diferente para a época, né? Outra coisa interessante, as questões atualizadas do GEL, os textos feitos pelos professores. Eu me lembro que a gente se debruçava sobre isso. E o GEL também, eu me lembro, que ele tinha uma coisa que chama-se hoje, essa perspectiva de estudo que revolucionária, que já existia, né? A tal das metodologias ativas. O GEL já tinha todo um departamento de filme, né? De documentários, com fitas, cassetes, com os filmes todos, editadas em trechos e tal. Aquilo era revolucionário. A gente dava aula, às vezes tocando violão, e usava imagem de filme. A mãe, de madrugada, tinha as aulas de madrugada, né? E muita arte, muita música. E todo mundo passava, né? A aprovação era muito impressionante no GEL. Não era só na matemática, né? Todas as áreas, né? Frequentemente eu me encontro com ex-alunos, como você também. Professor, eu sou do GEL, né? Quer dizer, o GEL, ele continua sendo referência. Que os colégios passaram a copiar mais ou menos o modelo que o GEL já fazia ali no início dos anos 90, ali, né? No final dos anos 80. E eu fico muito agradecido à continuação que, de certo modo, deram ao trabalho do GEL. Imagina, você sabe que o ITA está vindo para o Ceará. Jamais o ITA viria para o Ceará se não fosse essa semente que nós plantamos, não é? Começamos a aprovar de maneira crescente. Quando eu vendi o GEL, o Farias Brito deu continuidade, o Ari de Sá deu continuidade, a aprovação continuou, não é? Quando eu cheguei a aprovar 16 por ano. 16 alunos por muito, ano. Né? E eles dois juntos hoje aprovam quase 50. Graças a Deus eles deram continuidade, porque senão caía no esquecimento. Inclusive no material didático, né? Como é? Material didático. Que eles não agora é sistema de ensino. Eles colocaram material didático, já fazia, e aglutinaram, né? A apostila, o filme, as imagens, a tecnologia, né? Dentro, né? Isso é inclusive, muito bom, eu tenho que agradecer muito ao professor Cláudio Gomes, ao professor Assis Brito, e ao professor Nazareno, que era meu sócio, o empenho que eles tiveram para tornar esse curso do ITA, essa preparação para o ITA, uma coisa de sucesso. Eles faziam com prazer. Mas faziam com a maior felicidade. Ensinava com prazer, administrava com prazer, né? Daí os Cláudio Gomes, né? Cláudio fundou o ITA, tá né? nessa história. Cláudio fundou o nosso amigo Cláudio. Né?
Com certeza. Do ITA, né? Fundou o ITA. O Nazaré era muito É verdade. vibrador, né? Aquela coisa de... Então, felizmente, né, deram continuidade Uhum. e está aí o resultado. Ora, o ITA no Ceará, isso é uma coisa impensável. Quem podia imaginar isso 40 anos atrás? Se o ITA criasse uma sede fora do São Paulo, seria em Brasília, seria no máximo do Rio de Por Janeiro. ali mesmo, né? Por aí mesmo, né? Mas vir para o Nordeste, vir para o Ceará, não é? Uhum. Não é comum. Não. Mas aí nós mostramos resultado, né? E frente ao resultado, ninguém. Não tem jeito. Né? Tem que né? discutir, né? Tem que recuar. Né? E outra coisa boa, né, Chico? Acabou dando sentido à base aérea, né? A base aérea. Felizmente, tinha o terreno já disponível. O nosso né? patrimônio, né? Resultado, daqui a um ano, o ITA estará no Ceará funcionando, né? Como uma escola de alta tecnologia. Quer dizer, o Ceará vai surfar nessa onda. Aliás, sobre o Ceará, eu tenho que lhe dizer o seguinte: será um dos estados mais ricos do Brasil. Nunca tive dúvida a respeito. Dentro de 30, 40 anos. Talvez fique entre os 3 estados mais ricos do Brasil. Nosso PIB do Nordeste é o maior, né? Para começar. Já é o nosso PIB. Já é o maior, né? É o maior, né? Mas por quê? Na história da humanidade, quem vende alimento e quem vende energia se dá bem. O Brasil, que já vende alimentos lá no Centro-Oeste, no Sudeste, vai muito bem, obrigado. A economia tem crescido com esse suporte. Mas o Nordeste, e sobretudo o Ceará, esse litoral que pega Ceará e Rio Grande do Norte, que tem um grande potencial de energia eólica. Muito. E que no sertão tem um grande potencial para produzir energia solar. E qual será a energia do futuro? É a solar? É a eólica? Não. É o hidrogênio verde. Só que o hidrogênio verde, para ser produzido, ele consome muita energia elétrica. E essa energia elétrica vai ser, a fonte dela vai ser a eólica e a solar. Por isso, o Ceará e o Rio Grande do Norte vão exportar hidrogênio verde para a Europa. Isso exporta dentro de contêiner mesmo, entendeu? Porque a energia elétrica não dava para ser mandada para lá. Né? Mas o hidrogênio pode ser. Né? A Alemanha, que com essa crise da guerra da Ucrânia com a Rússia, a Alemanha teve que descobrir uma alternativa, e essa alternativa chamou hidrogênio verde. Mas se depararam com um problema. Como produzir hidrogênio verde se precisa a energia elétrica? Se for queimar petróleo, acaba de incendiar o mundo. Esqueceram que o gás vinha da Rússia, né? O gás da Rússia, exatamente. Esqueceram os alemães, né? Pronto. Aí, com isso, a Rússia perdeu, porque nunca mais vai ter um mercado, né, excelente como a da... E olha quem ganhou com a guerra da Rússia, o Ceará. A Rússia com a Ucrânia, né, vai contribuir fortemente para desenvolver o Ceará e o litoral do Rio Grande do Norte. Essa faixa. Outra coisa, daqui para a Europa é um caminho aberto. Está aí o Atlântico, não tem canal de Panamá, não tem canal de Suez, não tem nenhum problema. Nosso porto é o mais próximo. Né? Pronto, você sai de Fortaleza, vai para Lisboa, bem ali. Né? É verdade. De Lisboa você consegue, pode entrar no Mediterrâneo e você está na Europa. Né? Então, a energia da Europa, futuramente, vai ser quase que completamente mandada aqui do Nordeste brasileiro, especialmente do Ceará. Já existe uma fábrica de hidrogênio verde sendo implantada no PECEM e tem 30 protocolos de novas indústrias de hidrogênio verde circulando para ser aprovado no Brasil. Capital chinês, capital alemão, capital de outros países da Europa. Está todo mundo de olho no Nordeste brasileiro, graças ao potencial para produzir o hidrogênio verde. E, Chico, ainda tem mais, né?
potencial turístico, né? Se o Ceará tem mar, serra, Terra. tem sertão, tem sol e Sol porto, do sertão, é, vento do isso, litoral. Porto, Porto. um aeroporto internacional Exatamente. próximo, tudo converge, né, para isso, Agora, uma convergência, né? olha o papel. Vamos homenagear quem merece homenagem, né? Quem mudou o Ceará? Sem nenhuma dúvida. Quem mudou o Ceará foi a social-democracia de Tasso Gereissati. Não tenho a menor dúvida. Ele inventou a social-democracia? Não, a Europa faz isso há muito tempo. Sim, sim. Não é? Claro. Ele, que estudou na Getúlio Vargas, veio preparado para cá e pôde contribuir com a história desse Estado na medida que fez grandes reformas no Estado. Eu estou O governo das mudanças. Eu estou indo aí para o Porto Pecém. Quem fez o Porto Pecém? Por que é que vão investir aqui no Ceará? Porque tem o Porto Pecém, mas quem fez? Sim. E fez conscientemente. Não tinha porto, né? Porque não é um porto aqui, né? Tinha que criar um porto lá para navio de grande porte. Exatamente, né? Esse porto aqui é. Porto fundo. É pequeno, é coisa minha. Aqui é de passageiro, né? Só se for. Mas realmente o grande porto do Ceará é o Porto do PCI e está sendo ampliado. Sim. E para navio de qualquer calado. Então, para que isso tudo aconteça, teve quem desse alguma contribuição no passado. Né? Então, a história vai sendo feita, não é, do processo. Nunca ninguém imaginou que aquele Porto do Pecém seria a solução para... parecia tão longe, tão longe, alheio, né? Lembro Pecém, demais. Por quê? Porque tinha que ser lá, ver, que é mais profundo. É mais profundo. Tinha que ser lá, claro. Entendeu? E ali não vai exportar coisa de Fortaleza, não. Vai exportar coisa do Nordeste todo. Tudo. A Transnordestina está aí para chegar até ali. Ou seja, visão de futuro. Visão de futuro. Né? Eu acho que o que nós estamos vivenciando no Ceará hoje foram as contribuições que existiram de 40 anos para cá. Sim. A educação melhorou muito, como você sabe. Referência. Né? Várias referências da educação. Chico, e também, tudo isso que você falou, uma curiosidade, os governos também, pós-Tasso, né, eles acabaram fazendo de uma maneira ou de outra, né, mantendo, né, essa perspectiva de governo. Quando você cria Estado, uma escola, a tendência é haver a continuidade. De uma forma ou de outra. Ele mudou essa mentalidade. Não é? Então foi exatamente o que aconteceu. Ele criou uma nova perspectiva. Aí quem vem depois ou faz parecido ou fica fora do contexto. Não é? Tem que dar continuidade. Vai remar contra a maré, né? Vai contra a maré. Não é? Vai contra a maré. E uma curiosidade, nós falamos agora de DH, né? De Ceará, de PIB, quer dizer. E aí, o livro, Chico, a gente estava comentando antes que o livro que você vai lançar agora, né? Esses 12 anos que você passou para escrever o livro, né? Assim, os livros, essa coletânea, essa coleção, você disse que ele não saiu ainda porque está uma pendência, né? Dos IDHs, né? Dependo e qual a importância do conhecimento do IDH para você ter essa percepção de futuro, de conhecimento? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Vai de 0 a 1000. A Suíça, a Islândia, a Suécia, a Noruega, está perto de 1000. Está 980, está beirando 1000. Né? E outros países africanos mais pobres está 180, 210. Você imagina a diferença. Diferença enorme. No final do governo Collor, ali por volta de 89 e tal, o IDH dos municípios do Nordeste, da sua grande maioria, frequentava aí a casa dos 340, 320, 360.
IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Uhum. Ele mostra a infraestrutura do lugar, Uhum. ele mostra a questão alimentar, saúde, educação, ele Nível mostra intelectual, né? O nível das Conhecimento, pessoas. né? Exatamente. Ele mostra, ele mede isso tudo. Uhum. Né? Então você pega o IDH de um município qualquer, do interior do Ceará, digamos, Jucás, por exemplo. Aí você vê o IDH, naquela época, 320. De 0 a 1000, está em 320. Fernando Henrique, outro social-democrata, Sim. preparado, pega o IDH de vários cidades do Nordeste e eleva. No caso de Jucás, leva de 320 para 490. Olha o empurrão que ele deu. Chega Lula, pegou o legado do Fernando Henrique e pega em 580, 590 e leva para 690. Entendeu? Então você vê, só em olhar aquela tabela, você vê a mudança. Isso do papel. Mas se você quiser ir na prática, eu vi na prática. Eu vi na prática, na década de 80, o pessoal andando no sertão de jumento. E hoje eu vou no sertão, todo mundo de moto. Então isso aí revela que aconteceu uma mudança. Essa difusão do conhecimento do bem-estar, né? Outra Deslocamento, coisa, né? hoje eu vejo o ônibus lá na zona rural, parando lá no sítio, pegando as crianças e levando para o distrito mais próximo. Tudo isso aí vai para o IDH. O aluno tem acesso à escola, né? Os meios de transporte mudaram, a energia elétrica nas casas, não tinha, né? Tudo isso eu vi quando não tinha e vejo agora que tem. Somando tudo isso aqui, é o quê? Índice de Desenvolvimento Humano. Perfeito. Pois é, esse censo de 22 não publicou ainda o IDH de 22. E eu só posso lançar essa coleção atualizada. Eu queria colocar 4, o de 90, o de 2000, o de 2010 e o atual. Até para os pesquisadores avaliarem, refletirem sobre a importância de incentivar, investir no desenvolvimento. Quer dizer, numa olhada que você dá num gráfico, você já entende. E outro dado que está faltando é a população urbana dos municípios, entendeu? Só saiu a população, por exemplo, Iguatu, só saiu 98 mil habitantes no município. Não diz quantos moram na sede e quantos moram na zona rural. E eu preciso disso, porque se a população está fortemente concentrada na zona urbana, sinal que o comércio ali é forte, sinal que a indústria está nascendo, sinaliza progresso. Se a população é predominantemente rural, ou o município é muito rico, porque tem agro, ou o município é muito pobre, porque está todo mundo no campo ainda, nem se deslocou ainda. Né? Então eu preciso do IDH e preciso da população urbana desse censo de 22, que até agora eu não consegui. Legal. Chico, obrigado. Obrigado demais. Estamos finalizando o Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Agradecer ao meu professor, Chico Sampaio, um cara que me deu muita força, e um grande intelectual, um grande conhecedor da geografia e do mundo. Chico.